Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Um abraço a todos vocês do canal Novo Brasil. Nós estamos assistindo que a nossa Constituição de 5 de outubro de 88, quando foi promulgada, as pessoas que fizeram esse belíssimo trabalho nos deu a esperança de que não sofreríamos mais em relação ao que estava acontecendo. Então nós assistimos esses acontecimentos e as emoções tomou de conta de cada um de nós. Algumas pessoas daquela época já estão um pouco mais maduras. E não vigiamos o que poderia acontecer depois de 5 de outubro de 88. As coisas para cada um de nós achávamos que iria mudar, e iria mudar para melhor. Só que aquelas pessoas que estavam lá permaneceram. As pessoas se aproveitaram das oportunidades e se instalaram, de forma que estamos tratando de coisas hereditárias, famílias, membros políticos, membros de justiça. Tanto é que são ministros que passou os filhos a ser desembargador, parentes, promotores. Essas coisas começaram a se instalar de forma perpétua. Estão lá, ninguém mexe. Essa Constituição, ela foi promulgada para o povo brasileiro entender que haveria ordem, progresso e desenvolvimento, e que todos que assentassem a cadeira de presidente e nos poderes estivessem esses investidos de consciência e de conhecimento e de um entendimento. Esse entendimento, ele tem que ser voltado para o povo. E que os políticos que eleito e empossado como representante do poder, que conforme tem a nossa Constituição, que o poder emana do povo, e é dado aos nossos representantes conforme a nossa Constituição, essas pessoas perdem o direito de serem taxados ou levar no peito o nome do seu partido. Eles são parlamentares que estão ali para defender a nossa sobrevivência e defender, por meios de legislação, leis. E leis essas que é para beneficiar o povo. Essa harmonia do poder político foi quebrado no Congresso Nacional, quando se começou a planejar de 80, 82, alguém que pudesse estar ali e que pudesse dar o sonho a povos, aos brasileiros, que o representasse e que trouxesse, de fato, a manobra para o povo. Para se quebrar essa harmonia do poder do Congresso Nacional, foi levantado alguém. Esse alguém começou fazendo as reivindicações aos quais as pessoas necessitavam. Essas reivindicações, elas tinham que ser na área trabalhista e não na área popular, de forma que muitos o acompanharam. E por muitas tentativas, essa pessoa tentou o poder, até chegou. Uma vez chegando lá, tinha-se acordos. Começou a traçar acordos. A América Latina começou a tratar um acordo com alguns líderes. Esses acordos que o Brasil traçou com essa figura foi para trazer um plano, um projeto ao qual o mundo rejeitava. Então, alguém teve interesse de fazer com que essa nação, essa América Latina, tornasse um único continente com a mesma ideia. E teríamos que fazer isso com alguns países. Começou a ideia comunista, socialista, transfigurada de uma luta social. Aí nós, se formos mergulhar nisso, entre igrejas, para que essa figura pudesse chegar em todos os Brasil, começou a trabalhar sobre o pastoral da terra. Algumas pessoas, é por isso que a gente vê algumas entidades
membros dessas entidades trabalhando, falando, são fiéis a esses partidos, são fiéis a esses movimentos. Aí surgiu o movimento Sem Terra, Sem Teto. Por quê? Porque começaram a buscar nessa pessoa a solução para os problemas sociais. Levando essa pessoa ao poder, essas pessoas começaram a receber dinheiro. Começaram a criar os meios, ONGs, mais de 21 mil ONGs. E são muita coisa que aconteceu nesse país. E depois de todos esses acontecimentos, a gente começou a ver que a América Latina precisava de quê? De uma nova União Soviética. Precisava de um novo país comunista. E o Brasil é o que sustenta essa América Latina. O Brasil é rico o suficiente para sustentar tudo isso. Uma vez o Brasil sendo um país transfigurado de democracia, mas com as suas ações socialistas, então começou a fazer o projeto. Venezuela, Cuba, Peru, Bolívia. Então esses países esses líderes começaram a trabalhar, começaram a fundar uma nova Constituição, uma nova Carta para a chamada o Foro de São Paulo, e começou a colocar em prática, que precisava de dinheiro, porque os países não iriam, o único país rico que poderia fazer isso era justamente o Brasil. Então começou-se a o quê? A aparelhar, a buscar dinheiro, os meios para esse projeto. As prisões que nós assistimos durante esse período é fichinha durante os furtos que foram feitos. Só que nos outros países, alguns presidentes foram presos. Fujimori foi preso, Evo Morales passou a ser um criminoso, e tantos outros que tiveram sucesso. Hugo Chávez deu golpe, depois foi perdoado, depois conseguiu implantar, fez o seu posto, está aí governando, matando o povo. Então a América Latina, o único país que nesse momento se transformar no que eles desejam, a América Latina vai atrás. Porque nós temos a riqueza de solo, nós temos os meios para sobreviver. Só que quando essas pessoas assumirem, miseráveis, pobres, indigentes, é o que eles vão fazer. Só que as pessoas têm um projeto, têm uma ideia. Só que as pessoas não entendem, não compreendem. Porque as pessoas precisam dessa liberdade. As pessoas precisam se sentir-se livre, mas livre para cumprir a ordem e o progresso, não livre para fazer o que você quer, o que você entende, porque isso não dá certo. Não dá certo em canto nenhum, não vai dar certo com você. Assistimos nos últimos 20 anos esse processo. Chegou a um ponto que ficou insustentável a nossa economia. Não tinha dinheiro para pagar nem sequer os funcionários. Aí se cria-se o quê? As pedaladas. Alguém tinha que ser queimado. E alguém foi queimado pelo próprio partido. Agora endeusaram uma pessoa, líder de uma ideia absurda, líder de uma ideia criminosa, e que agora estamos assistindo essas ideias, porque as pessoas que foram nomeadas para assumir lugares de destaque na justiça foram nomeadas por esses poderes. E pessoas que são e estão e pretendem não vão mudar a sua forma ideológica comunista, socialista. E tem por via colocar essa pessoa que ela não tem escrúpulo para fazer as coisas. O Emílio Odebrecht, no seu depoimento, ele disse que os políticos, eles fizeram a mutação. Eles se aperfeiçoaram na corrupção, se aperfeiçoaram nas propinas. Durante 30 anos, estamos assistindo esse Brasil ser assaltado por políticos e por empreiteiras e por empresas. E tem por finalidade, era simplesmente por enriquecimento, até que o projeto se configurou, criou corpo, juntando esses três patetas, da Venezuela, Bolívia, Peru e Brasil, para trazer o estrago. É só observar o que está acontecendo na Bolívia. É só observar o que está acontecendo na Venezuela. O que está acontecendo agora, o povo não mais aguentou em Cuba, e estamos assistindo o que está acontecendo em Cuba.
Nós ainda tivemos a oportunidade de alguns brasileiros despertarem e, através de uma só figura, assim como surgiu essa figura ridícula, surgiu uma figura que, de forma democrática, foi eleita e agora estão tentando derrubar, destruir da melhor maneira possível. Quem? Usando os meios e as ferramentas que foram locadas para os lugares, para os poderes. E que, conforme está escrito na Constituição, as pessoas têm que observar que agora é a justiça, a juristocracia que está mandando. Agora, só que chegou um limite. O povo começou a observar. E o pior de tudo, toda ação criminosa, ela não se sustenta e não tem fundamento. Porque não traz benefício, não traz resultados, traz dor, miséria, destruição. E o que estamos assistindo? Uma só pessoa, de uma forma inteligente, expôs todas as pessoas ao ridículo. Todos eles estão aí, manchados. E o pior de tudo é que não vai dar certo o projeto. Para que tudo isso possa dar certo, é preciso que os senhores possam começar a confessar. Confessar os roubos, os furtos, formação de quadrilhas, os desvios, os bilhões e os bilhões que foram desviados. E começarem a buscar a justiça, como eu vi alguns membros de alguns partidos pedirem justiça. A justiça foi feita. Peçam justiça pelos crimes que aconteceram no passado em relação ao que aconteceu com o Brasil, o que aconteceu com o povo brasileiro. Aí, eu sei que aí vocês vão passar, eu vou começar a acreditar que de fato o parlamento são independentes de partidos políticos. Até lá, é preciso que a gente possa impedir que esse rompimento ideológico partidário que se instalou-se no Congresso e que começou a encontrar lobistas para lhe comprar as ideias, pôr em prática, e o dinheiro foi comprando todo mundo, foi corrompendo. E na época eram só empresas. Até que essa figura trouxe todas as empresas para ele e fez o seu cartel. E é o que a gente começou a assistir nos últimos anos, no Judiciário de Justiça, empresa construtora A, construtora B, construtora C, frigorífico A, frigorífico B. Todos estavam no mesmo barco, com o guia-mor do crime organizado. É isso que assistimos no Brasil. Essa organização. E aconteceu desde 88. Esse projeto vem se arrastando. Sabe? Foi se arrastando, até pôr em prática. Por 16 anos colocaram em prática. Até que estourou. Estourou porque alguém deu com a língua dos dentes. E quem não lembra que a perda da presidência da República para Dilma com o Aécio Neves, começou a se criar as especulações dos erros que estavam acontecendo. Aí chegamos ao fio da meada. E o fio da meada está solto novamente por vias de benefícios da juristocracia. Esse é o Brasil que não queremos. E se você que está do outro lado está querendo isso, lamento dizer uma coisa para você. Você não vai sobreviver a isso. Porque não é isso que eles querem que você tenha, sobrevivência. Não é isso que você vai ter se você começar a acreditar nessas mentiras infâmias dessas pessoas. Um abraço a todos.